Você já parou para pensar por que o Apocalipse é o livro mais temido e, ao mesmo tempo, o mais fascinante da Bíblia? Muitos o evitam por medo das visões assustadoras, dos símbolos ocultos, das profecias sobre o fim dos tempos. Mas, se eu te dissesse que dentro dessas páginas não está apenas o retrato do juízo, mas também a revelação do maior mistério da fé? Imagine o cenário. O apóstolo João, já idoso, exilado na ilha de Patmos, cercado por pedras, solidão e silêncio. Aos olhos humanos, sua história parecia ter acabado. O Império Romano acreditava que tinha calado uma das últimas vozes que ainda pregava sobre Jesus. Mas é exatamente nesse momento de dor e exílio que o céu se abre e o impossível acontece. João é arrebatado em espírito e levado a presenciar aquilo que nenhum homem havia contemplado antes. O que ele vê? Um trono reluzente, cercado de trovões e relâmpagos, onde a glória de Deus resplandece mais forte que o sol. Anjos, seres viventes e anciãos o adoram sem cessar. O universo inteiro parece prender a respiração diante daquela cena. Mas no centro de tudo há algo misterioso. Um livro selado com 7 selos. Esse livro, João percebe, não é um simples objeto. Ele representa o destino da humanidade, a revelação do plano divino para toda a história. Mas há um problema. Ninguém é digno de abri-lo. Nem anjos, nem profetas, nem reis. João chora desesperadamente porque se aquele livro não for aberto, o mistério da redenção permanecerá oculto para sempre. Você consegue sentir o peso dessa cena? O clamor do apóstolo é o clamor da humanidade inteira. Quem pode revelar o futuro? Quem pode explicar o mistério do bem e do mal? Quem pode abrir o livro da vida e dar sentido à nossa existência? Esse momento de tensão não é apenas uma visão distante do passado. Ele fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes nós também nos sentimos diante de um livro selado? Quantas vezes olhamos para a vida sem entender os porquês, sem enxergar a saída, sem conseguir decifrar os sinais do tempo em que vivemos? O Apocalipse começa justamente aí. Quando tudo parece obscuro, quando ninguém tem respostas, surge a esperança de que há alguém que pode revelar o mistério oculto. E é isso que nos guia neste estudo. Entender que o Apocalipse não é apenas um livro sobre tragédias, mas sobre revelações. Ele não foi escrito para gerar medo, mas para despertar fé. Ele não foi dado para confundir, mas para iluminar. O segredo está no Cordeiro, mas isso será revelado no próximo passo dessa jornada. Depois de contemplar o livro selado e sentir o peso do destino nas mãos do Cordeiro, João recebe uma missão ainda mais surpreendente: escrever cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas não eram simples recados humanos. O próprio Cristo ressurreto, com olhos como chamas de fogo e voz como o som de muitas águas, é quem dita cada palavra. E imagine a cena. João, ainda em Patmos, olha para aquele que venceu a morte e agora se revela em majestade, vestido de branco, segurando as estrelas em suas mãos. E é dessa visão gloriosa que nascem mensagens que atravessam os séculos. A primeira carta vai para Éfeso, uma igreja fiel nas obras, mas que havia perdido o primeiro amor. A segunda é dirigida a Esmirna, uma comunidade perseguida, mas que ouviria do Senhor: "Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Depois vem Pérgamo, que resistiu mesmo vivendo perto do trono de Satanás, mas que também foi alertada contra o veneno de falsos ensinos. Em Tiatira, o problema foi a tolerância ao engano. Já em Sardes havia fama de vida, mas o diagnóstico era duro. Estavam mortos espiritualmente. Filadélfia, por outro lado, pequena e aparentemente frágil, é louvada pela sua fidelidade inabalável. E por fim, Laodiceia, a mais conhecida de todas, a igreja morna, que se achava rica e autossuficiente, mas era, diante de Deus, pobre, cega e nua. Essas cartas não foram escritas apenas para comunidades distantes no tempo. Elas são um espelho,
Da fé, um reflexo das diferentes fases da caminhada espiritual. Em cada mensagem, Cristo expõe o que está oculto, revela o que precisa ser restaurado e chama seu povo ao arrependimento e à esperança. E você percebe o detalhe? Todas terminam com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que não era só para eles. É para mim, é para você. O Apocalipse nos mostra que não adianta apenas existir como igreja ou carregar um nome de fé. É preciso viver em profundidade, manter o fogo aceso, guardar o primeiro amor, não se corromper com as distrações do mundo, porque em cada carta, depois da correção, há também uma promessa. Ao vencedor é dado o maná escondido, a pedra branca, as vestes de pureza, o direito de sentar-se ao lado do próprio Cristo. Será que você já se perguntou em qual dessas cartas sua vida mais se encaixa hoje? Talvez você tenha se acostumado como Éfeso e perdido a chama inicial. Talvez esteja firme como Filadélfia, pequeno aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus. Ou talvez precise ouvir o chamado urgente feito a Laodiceia: sê zeloso e arrepende-te. Cada linha escrita por João em Patmos continua viva como uma profecia revelada que fala diretamente à nossa geração. E enquanto essas cartas ecoam, preparando o coração para uma decisão de fé, João é levado ainda mais alto. O próximo passo da visão nos transporta diante de algo indescritível. O próprio trono de Deus, cercado de relâmpagos, trovões e adoração sem fim, revelando quem governa toda a história. Depois de ouvir as mensagens às 7 igrejas, João é arrebatado em espírito e levado a uma visão que desafia qualquer palavra humana. Ele é conduzido ao trono de Deus. Imagine por um instante esse cenário. Um portal se abre no céu e diante dos olhos cansados do apóstolo surge um espaço onde a glória não pode ser medida. Relâmpagos e trovões ecoam ao redor, como se todo o universo vibrasse diante da majestade daquele que governa a eternidade. No centro está o trono. Não é feito de madeira ou pedra, mas de esplendor e luz. Sentado sobre ele está o Senhor, revestido de um brilho indescritível, como jaspe e sardônica misturados a um arco-íris que resplandece em redor. 24 anciãos se prostam diante dele, vestidos de branco, com coroas de ouro que lançam aos pés do trono, reconhecendo que toda vitória e glória pertencem apenas a Deus. Seres viventes, com rostos que lembram o leão, o boi, o homem e a águia, proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É como se João estivesse diante da corte celestial, um cenário onde não há silêncio vazio, mas um cântico eterno de adoração. E cada detalhe tem um mistério oculto. Os anciãos representam o povo de Deus completo, Antigo e Novo Testamento. As coroas lançadas são símbolo da entrega absoluta. Os trovões lembram o Sinai, onde o Senhor revelou sua lei. E o arco-íris nos faz voltar à promessa feita a Noé, o sinal da aliança que jamais será quebrada. Mas talvez o que mais impressione nessa cena não seja a grandeza, e sim o contraste. João, um homem idoso, preso, esquecido numa ilha distante, é convidado a ver quem realmente governa a história. Enquanto Roma se achava no poder, o Apocalipse revela que existe um trono acima de todos os tronos, um rei acima de todos os reis. E esse rei não perdeu o controle por um instante sequer. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes olhamos para o mundo, vemos guerras, injustiças, caos e acreditamos que tudo está perdido. Mas o Apocalipse nos mostra outra realidade. Acima do aparente descontrole, há um trono firme, imutável, sustentado pela glória eterna. O universo não gira ao redor do medo, mas ao redor da adoração. E é diante desse trono que acontece o maior mistério de todos. No meio daquela corte, surge o Cordeiro, como tendo sido morto, o único digno de abrir o livro selado.
A cena se prepara para a revelação mais impactante da história, e João percebe que a vitória não está no poder militar, nem na força dos impérios, mas no sacrifício de Cristo. Enquanto João contempla o trono, rodeado por anciãos, relâmpagos e adoração incessante, algo chama ainda mais a sua atenção. No centro da cena, nas mãos daquele que está assentado no trono, há um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro não é apenas um objeto, mas o registro do destino da humanidade, o plano de Deus para toda a história, do princípio ao fim. Porém, surge um dilema terrível. Um anjo poderoso clama em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O silêncio que se segue é de cortar a alma. Nenhum homem no céu, na terra ou debaixo da terra é achado digno, nem os profetas, nem os reis, nem os anjos mais gloriosos. João começa a chorar amargamente, pois, se o livro não for aberto, o mistério permanecerá oculto e a esperança da criação ficará para sempre trancada. Mas no meio do pranto, um dos anciãos se aproxima e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João ergue os olhos, esperando ver um leão majestoso e poderoso, mas o que aparece diante dele é algo inesperado. Surge um cordeiro como tendo sido morto, ainda com as marcas do sacrifício. E é justamente esse contraste que revela o maior mistério do Apocalipse. O poder de Deus não se manifesta pela força da espada, mas pela entrega do sacrifício. O cordeiro que foi morto é o mesmo que vive para sempre, e somente ele tem autoridade para abrir o livro da história. Nesse momento, todo o céu explode em adoração. Os anjos se curvam, os anciãos tocam suas harpas, e milhares de milhares proclamam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É uma cena de arrepiar, onde cada voz da criação, no céu, na terra e até no mar, se junta num coral eterno que exalta a vitória do sacrifício. O mistério revelado aqui é profundo. O controle do futuro não está nas mãos dos homens, nem dos impérios, mas nas mãos do Cordeiro. Ele é o único capaz de conduzir a história até o seu desfecho final. E isso muda tudo. Significa que a dor não tem a palavra final, que o mal não triunfará para sempre, que a morte não é o destino final da humanidade. O Apocalipse começa a nos mostrar que o centro da revelação não é o caos, mas a vitória de Cristo. Você consegue sentir o peso dessa cena? O choro de João é o choro de todos nós quando acreditamos que o futuro está perdido. Mas o consolo vem quando levantamos os olhos e vemos o Cordeiro. Ele é a chave do livro selado, o Senhor da história, a resposta para cada mistério da vida. E é Ele quem, ao abrir os selos, revelará as forças que já estão em movimento sobre a terra. Quando o Cordeiro toma em suas mãos o livro selado e começa a abrir os selos, o silêncio do céu dá lugar a cenas que estremecem a alma. O primeiro selo é rompido e João vê surgir um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco e recebe uma coroa, partindo como vencedor para conquistar. Alguns enxergam nele a imagem da vitória do Evangelho, outros o reflexo de impérios humanos em busca de domínio. Mas seja como for, o início dos selos revela que forças estão sendo liberadas sobre a terra. Logo, o segundo selo é aberto. Surge um cavalo vermelho fogo. Seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, e a espada em suas mãos simboliza guerras e derramamento de sangue. O som das batalhas ecoa no coração de João, e ele entende que o Apocalipse não fala apenas de futuro distante, mas de um padrão que sempre se repete na história humana: o desejo de poder que gera conflito. O terceiro selo se abre, e um cavalo preto aparece. Seu cavaleiro segura uma balança e uma voz proclama: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho.
É a fome que se espalha pela terra, o peso da desigualdade, o sofrimento das multidões que lutam para sobreviver enquanto poucos desfrutam do luxo. João vê a escassez, a injustiça social, a dor dos que clamam por pão. Então, o quarto selo é rompido. Surge o cavalo amarelo, pálido como a cor da morte. Seu cavaleiro se chama Morte e o inferno o segue de perto. Eles recebem autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada, fome, peste e feras. É o retrato do limite da existência humana, a lembrança de que a morte continua sendo o inimigo que ronda a humanidade desde a queda. Você consegue imaginar o impacto disso em João? Preso, sozinho em Patmos, ele vê diante dos olhos o desfile de 4 cavaleiros que representam as forças mais temidas da história: conquista, guerra, fome e morte. Não é apenas uma visão simbólica, é a revelação de que, até que o Cordeiro complete a obra, a humanidade viverá sob esses cavaleiros. E nós, olhando para o nosso tempo, não sentimos o galope deles? Guerras que nunca cessam, fome que ainda mata milhões, doenças que se espalham e a sombra da morte que insiste em lembrar a fragilidade da vida. O Apocalipse não revela isso para gerar medo, mas para abrir nossos olhos. Tudo o que parece descontrolado está, na verdade, sendo permitido e limitado pelas mãos do Cordeiro. Nenhum cavaleiro cavalga sem a ordem do céu. Esse é o mistério revelado. Mesmo diante do juízo, há um limite imposto por Deus. O mal não reina absoluto. O futuro não está solto no acaso. O Cordeiro continua abrindo selos, guiando a história ao seu clímax. E ainda há mais, porque após os cavaleiros, João verá trombetas soarem, estrelas caindo, águas amargas e sinais no céu. A revelação não para aqui. Ela apenas começa a nos mostrar como o juízo divino se mistura com a esperança eterna. Depois da abertura dos selos, João contempla um novo cenário no céu. 7 anjos se colocam diante de Deus, e a cada um é entregue uma trombeta. Mas antes que o som ecoe pela terra, surge outro anjo diante do altar, trazendo um incensário de ouro com muitas orações dos santos. O incenso sobe diante de Deus como um perfume precioso, e então o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões e terremotos anunciam que algo grandioso está para acontecer. A primeira trombeta soa. Granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, queimando a vegetação. A segunda trombeta ecoa, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar, transformando as águas em sangue e trazendo morte às criaturas marinhas. A terceira trombeta faz cair do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Ela atinge os rios e fontes, envenenando as águas. Seu nome é Absinto, e muitos morrem por causa da amargura. Quando a quarta trombeta toca, o sol, a lua e as estrelas são feridos. A luz se apaga em 1/3 do dia e da noite. E como se isso já não fosse assustador, João ouve uma águia voando pelo meio do céu, clamando com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras trombetas que ainda hão de tocar. É como se o céu anunciasse que o pior ainda está por vir. Na quinta trombeta, o abismo é aberto e uma fumaça escura sobe, escurecendo o sol. De dentro dessa fumaça saem criaturas estranhas, como gafanhotos, mas com poder para atormentar os homens. Seu líder é chamado de Abaddon, o anjo do abismo. A sexta trombeta liberta 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, e eles conduzem um exército terrível que devasta a terra. Essas visões parecem apavorantes, mas carregam um mistério revelado. Os toques das trombetas não são apenas sinais de destruição, mas convites ao arrependimento. Deus não envia juízo sem antes advertir. Cada trombeta ecoa como um chamado, lembrando que a vida não é eterna aqui, que o homem precisa se voltar ao Criador antes que seja tarde demais. E ainda assim, João registra com tristeza que muitos, mesmo depois de tantas advertências, não se arrependeram. Continuaram presos à idolatria, à violência
as suas obras más. Esse detalhe é profundo. O Apocalipse nos mostra que a dureza do coração humano pode resistir até mesmo aos sinais mais claros do céu. Você já pensou nisso? Quantas vezes a vida soa suas trombetas para nós? Quantas vezes passamos por crises, dores e perdas que poderiam ser convites ao arrependimento, mas preferimos endurecer o coração? O Apocalipse não é apenas um retrato do futuro distante. Ele fala das escolhas que fazemos agora, no presente, e a revelação segue. Porque depois das trombetas, João verá o surgimento de figuras ainda mais misteriosas. A besta, o falso profeta e o engano final que tomará conta do mundo. A história caminha para um confronto entre verdade e mentira, luz e trevas, Cristo e o anticristo. Após o som das trombetas e o clamor da terra, João contempla uma nova cena que revela o poder do engano nos últimos dias. Ele vê emergir do mar uma besta terrível, com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a um leopardo, mas com pés de urso e boca de leão. Sobre suas cabeças há nomes de blasfêmia, e todo o mundo se assombra diante dela. O dragão, símbolo do próprio Satanás, lhe entrega autoridade e poder, e as nações se curvam em adoração, perguntando: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta recebe poder para governar por 42 meses, levantando-se contra Deus, contra seu nome e contra os que habitam nos céus. E João vê que muitos se deixam seduzir, aceitando sua autoridade como se fosse suprema. É o retrato de um mundo iludido que troca a verdade pela mentira, a fé pelo medo, a eternidade por promessas passageiras. Mas não é só isso. Surge também outra figura, a segunda besta que sobe da terra. Ela é diferente, fala como dragão, mas parece cordeiro. É o falso profeta, aquele que seduz pela aparência de mansidão, mas conduz à idolatria da primeira besta. Ele realiza sinais, faz até fogo descer do céu e engana multidões, ordenando que seja feita uma imagem da besta para ser adorada. E é nesse contexto que surge um dos maiores mistérios do Apocalipse, a marca da besta. O falso profeta ordena que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. E João ouve: aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Esse número ecoa até hoje como símbolo de medo e mistério, mas mais do que um simples código, ele revela um princípio espiritual, o 6, que é o número do homem, repetido 3 vezes, em oposição ao 7, que simboliza a perfeição divina. Ou seja, é a tentativa máxima do homem de se colocar no lugar de Deus, um sistema que rejeita o Criador e exalta a criatura. Você consegue sentir o peso disso? O Apocalipse não nos fala apenas de símbolos estranhos, mas de um alerta real. Nos últimos tempos, o engano não virá apenas pela violência, mas pela sedução. Muitos seguirão o falso profeta porque ele parecerá convincente, espiritual, até milagroso. A marca da besta não é apenas um sinal visível, mas a rendição da mente e das mãos ao sistema que rejeita Cristo. E aqui está o detalhe oculto. Enquanto a besta impõe sua marca, Deus também sela os seus com o nome do Cordeiro e do Pai escrito em suas testas. 2 selos, 2 destinos. Não existe neutralidade. Ou pertencemos ao Cordeiro ou seremos levados pelo engano. Esse é o clímax da batalha espiritual. Não apenas exércitos contra exércitos, mas verdades contra mentiras, luz contra trevas, fé contra idolatria. E o livro nos mostra que essa luta não é apenas futura, já começou. O espírito do engano já opera no mundo, preparando corações para aceitar o falso como se fosse verdadeiro. Mas a revelação não para aqui. Porque depois do poder da besta e do falso profeta, João verá a queda de algo ainda maior.
a Grande Babilônia, o sistema mundial de corrupção, riqueza e idolatria que um dia cairá de forma definitiva diante do julgamento de Deus. Depois de contemplar a besta e o falso profeta, João é levado a enxergar outro mistério, ainda mais profundo. Ele vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia de sua prostituição. Na sua testa está escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela embriaga os reis da terra com sua fornicação e os habitantes do mundo com o vinho da sua corrupção. E João se espanta com a visão, mas o anjo lhe explica: essa mulher representa o grande sistema mundial de idolatria, de opressão, de riquezas que seduzem, de poder que se levanta contra Deus. A Babilônia é o símbolo da cidade que rejeita o Senhor e exalta a si mesma. Durante toda a história bíblica, Babilônia sempre foi a imagem da arrogância humana. Foi lá que os homens construíram uma torre para alcançar os céus, desafiando a autoridade divina. Foi lá também que Israel sofreu cativeiro, longe da sua terra e do templo. No Apocalipse, Babilônia surge como a representação final de todo o império humano que tenta se sustentar sem Deus. Um sistema oculto que mistura política, economia e religião para dominar multidões. Mas a revelação mostra que sua glória é passageira. João ouve uma voz poderosa anunciar: caiu a Grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e guarida de toda ave imunda. E outra voz do céu clama: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. É um chamado urgente, um alerta para não se conformar com o espírito desse mundo, para não beber do cálice da prostituta espiritual que seduz com prazeres, riquezas e aparente segurança. E então começa a descrição do seu fim. Em uma única hora, suas riquezas são devastadas, seus mercadores choram, seus reis lamentam e os navegantes da terra se espantam com a rapidez da sua queda. O sistema que parecia invencível desmorona diante do juízo de Deus. Os céus, por outro lado, celebram. Anjos, profetas e santos louvam porque a justiça finalmente chegou, porque o sangue dos mártires foi vingado, porque a opressão terminou. Você já pensou nisso? Quantas vezes colocamos nossa confiança em sistemas, em riquezas, em estruturas humanas que parecem eternas, mas que podem cair em um instante? A Babilônia não é apenas uma cidade do passado, nem uma profecia distante. Ela é um espelho do coração humano quando troca a eternidade pelo imediato, quando se vende a idolatria do poder e do prazer. E esse é o detalhe revelado. A queda da Babilônia é inevitável. O Apocalipse nos mostra que todo o império humano, construído sem Deus, está condenado à ruína, mas também traz um chamado cheio de esperança. Sai dela, povo meu. Ou seja, ainda há tempo de escolher a fidelidade, ainda há tempo de se separar do sistema corrompido e se unir ao Cordeiro. E a visão não para aí, porque logo depois da queda da Babilônia, João verá o auge da batalha final. As nações, reunidas contra o Cordeiro. A guerra conhecida como Armagedon, onde o céu se abrirá e Cristo virá em glória para reinar. Após a queda da Grande Babilônia, João é conduzido a contemplar o desfecho da história, o momento em que todos os reinos da terra se levantam para a batalha final. Ele vê os reis da terra, seduzidos pela besta e pelo falso profeta, reunindo seus exércitos no lugar chamado Armagedon. É o ajuntamento das nações contra o Cordeiro, como se o mundo inteiro estivesse preparando suas armas para desafiar o Senhor do céu. Mas de repente, o céu se abre, e João descreve uma cena que nenhuma linguagem humana pode traduzir em sua plenitude. Surge um cavalo branco.
e aquele que o monta é chamado fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas, e em suas vestes está escrito um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. É Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo não mais como o servo sofredor, mas como o guerreiro vitorioso. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e com cetro de ferro ele as regerá. As hostes celestiais o seguem, montadas em cavalos brancos, vestidas de linho fino, branco e puro. É a visão do exército celestial descendo em triunfo, não com armas humanas, mas com o poder irresistível da justiça divina. A besta e os reis da terra se levantam contra ele, mas a batalha não é equilibrada. O Armagedon não é um confronto de forças iguais, é o choque entre a arrogância humana e a soberania de Deus. A besta e o falso profeta são derrotados e lançados vivos no lago de fogo, e os exércitos que os seguiam são destruídos pela palavra que procede da boca do Senhor. É o juízo definitivo sobre aqueles que escolheram se opor ao Cordeiro. Você consegue imaginar o impacto dessa cena? Durante toda a história, os homens confiaram em exércitos, em armas, em estratégias, mas no fim, tudo se curva diante da voz do Filho de Deus. O Armagedon revela que o mal pode se organizar, pode se multiplicar, pode parecer invencível, mas, diante do Cristo glorificado, sua queda é certa e imediata. E há um detalhe oculto aqui que nos enche de esperança. O Cordeiro não luta sozinho. Ele vem acompanhado de seus santos, daqueles que o seguiram, daqueles que venceram pelo sangue do sacrifício e pela fidelidade da fé. Isso significa que o destino da igreja não é derrota, mas participação no triunfo final de Cristo. O Armagedon não é apenas uma guerra no fim dos tempos, mas o símbolo do confronto definitivo entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Ele nos lembra que por mais que o mundo pareça dominado pelas trevas, a vitória já está decretada. O rei virá e com um só sopro, com uma só palavra, colocará fim a todo o império de injustiça. E após essa cena de triunfo, João verá algo ainda mais glorioso. Não apenas a destruição do mal, mas o nascimento de uma nova realidade. Porque depois da batalha final, Deus prepara para seu povo um novo céu e uma nova terra, onde não haverá lágrimas, nem dor, nem morte. Depois da batalha final, João contempla o maior mistério revelado. A vitória de Cristo não termina apenas na derrota do mal, mas se transforma em um recomeço eterno. Ele vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. A visão é de arrepiar. A Nova Jerusalém, adornada como uma noiva enfeitada para o seu esposo, desce do céu, preparada diretamente por Deus. E então João ouve uma voz poderosa que ecoa do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nesse momento, toda dor se desfaz. Deus enxuga dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Imagine o impacto disso. Tudo aquilo que a humanidade sempre buscou, paz, justiça, plenitude, finalmente se cumpre. Não será mais uma promessa distante, mas uma realidade eterna. João descreve as ruas de ouro puro, o rio de água viva que sai do trono de Deus e do Cordeiro, a árvore da vida que dá frutos para a cura das nações. É o Éden restaurado, mas em glória incomparavelmente maior. O trono de Deus e do Cordeiro está no centro, e os seus servos o servirão, contemplando a sua face. E esse é talvez o maior milagre: ver a face de Deus sem medo, andar em sua presença sem barreiras, viver para sempre sem a sombra do pecado. O Apocalipse termina onde toda a história sempre caminhou: o encontro eterno entre o Criador e a sua criação. Você consegue imaginar o que significa nunca mais chorar? Nunca mais sepultar alguém que amamos?
Nunca mais sentir a angústia da solidão ou o peso da injustiça? Esse é o destino final dos que seguem o Cordeiro. Não o caos, não o juízo, mas a promessa eterna de um lar com Deus. E aqui está o detalhe revelado. O livro que começou com selos, trombetas, juízos e mistérios, termina com esperança. O Apocalipse não é um livro de medo, mas de vitória. Ele nos mostra que o mal tem prazo de validade, mas a vida com Deus é eterna. No fim, João ouve as palavras mais consoladoras da história. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. O convite está aberto. A promessa está diante de todos. O destino eterno não é apenas uma visão distante, mas uma decisão presente. E assim o Apocalipse termina, não com destruição, mas com uma noiva que encontra o seu amado, com o céu, que se une à terra, com o triunfo do amor sobre todo o mal. O mistério foi revelado. O fim dos tempos é, na verdade, o começo de uma eternidade com Cristo.